Boa noite para todos e todas. Nós vamos continuar, né, nossas lives do Setembro Amarelo, com o tema sobre a valorização da vida. Hoje, quem veio nos prestigiar foi Evelyn Freire. Vou fazer a apresentação. Evelyn Freire de Carvalho. Ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Amazonas, professora, administradora do portal Conhecendo o Espiritismo e palestrante, colunista da seção Rosas da Mediunidade, da revista Letra Espírita, autora de várias revistinhas infantis, que através da personagem Pequena Eve, vem a ensinar um pouco sobre a doutrina espírita. Recentemente, seus 4 livros, Doutrina Espírita Sem Segredos, A Imortalidade da Alma, A Morada dos Espíritos e Suas Leis, e Desmistificando a Mediunidade, atingiu a marca de 15 mil exemplares vendidos, tornando-se uma das autoras espíritas com suas obras mais vendidas nesse ano de 2020. Evelyn, seja bem-vinda à nossa live. E eu queria perguntar se você pode fazer nossa prece inicial. Com certeza. Inicialmente, então, gostaria de agradecer as carinhosas palavras a mim dirigidas pela Ana, agradecer muitíssimo ao convite que o Lar de Carla nos fez para que nós pudéssemos estar aqui refletindo, conversando um pouquinho sobre o tema depressão, que é realmente uma doença, um estado psíquico que, com certeza, envolve muitos corações aqui no nosso planeta. Então, muito obrigada pelo convite. E, com certeza, é uma grande alegria realizarmos a prece. Então, vamos lá. Elevando o nosso pensamento ao Mestre querido, vamos agradecer a Ele por esta noite, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos refletindo sobre um tema tão delicado, que acomete tantos corações queridos, fazendo com que muitos busquem o suicídio como uma forma de se libertarem das dores e das lutas que vivenciam. Mas, Senhor Jesus, que hoje nós possamos refletir e trazer a luz do Teu Evangelho, a luz das Tuas palavras para o coração de muitos que sofrem. Que seja a esperança, que seja a luz, que seja a força, a misericórdia que cada um deles necessita para buscarem a felicidade, para buscarem a vida e para serem mais felizes. Então, Mestre amado, que Tu nos envolva e ampare no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Meus queridos amigos, o nosso tema, então, desta noite, para o qual nós vamos refletir, é exatamente trazer um olhar espírita sobre a depressão. O que envolve a depressão, como ela se manifesta, se há ou não aspectos obsessivos, mediunidade, diante desse processo, e como nós podemos ajudar, como nós podemos orientar, como nós podemos amparar as pessoas que vivenciam essa condição. Bom, inicialmente, vale destacar que a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem crescido de forma assustadoramente. Inclusive, nós estamos em período de pandemia, mas a Organização Mundial de Saúde, em decorrência do número tão crescente de pessoas apresentando a depressão, que ela até diz que a depressão seria também uma grande pandemia do século XXI. Mostrando, então, que muitas pessoas, cada dia mais, se veem envolvidas na depressão. Por isso, a necessidade de nós realmente buscarmos compreender melhor essa temática, para que possamos verdadeiramente ajudar esses corações. E a doutrina espírita, ela, exatamente reconhecendo a importância desse tema,
ela com certeza também nos traz as suas orientações, as suas luzes, para que nós possamos auxiliar da melhor maneira. E quando nós perguntamos e avaliamos por que será que há esse grande aumento nos casos de depressão hoje no mundo? E, na verdade, queridos amigos, nós percebemos que o mundo está cada vez mais desenvolvido no tocante ao aspecto intelectual. Mas em relação à moralidade, ainda há muito a ser feito. Na verdade, a humanidade, conquanto tenha crescido no aspecto intelectual, ela tem buscado cada vez mais a materialidade do ser. O materialismo no mundo está exacerbado. E é exatamente o excesso de materialismo que faz com que as doenças emocionais proliferem. E dentre as doenças emocionais, destacamos a depressão, a ansiedade, as fobias, a síndrome do pânico. São todas doenças que, de alguma forma, são ampliadas dentro de um mundo extremamente materialista. No mundo materialista, nós vemos o caráter preponderar na humanidade, o que nós chamamos de hedonismo, que é a busca pelo prazer, o niilismo, que é o entendimento, a crença no nada, de que nada existe após esse mundo material. Nós vamos vendo, na verdade, uma competitividade exacerbada entre as pessoas, um erotismo exagerado, a materialidade faz com que o homem busque ter e não ser. Tudo isso, na verdade, vai contribuindo para que a humanidade inverta os seus valores, deixando de lado o aspecto espiritual e dando preponderância para a materialidade. Tudo isso, na verdade, vai distanciando a criatura de Deus, distanciando a criatura de si mesmo, da sua essência divina, e, obviamente, que isso vai trazer para ela, espiritualmente falando, uma sensação, uma condição de desequilíbrio e de desarmonia mental, sendo uma porta aberta para a depressão. A depressão ela pode ter várias causas, embora a principal delas, na verdade, decorra de enfermidade da alma, porque a depressão ela é essencialmente uma doença do espírito e da alma. Nós podemos destacar entre a depressão traumas de infância, pode ter acontecido algo durante a infância da criatura que suscita, proporciona uma depressão? Sim, é possível. Enfermidades também podem ocasionar um processo obsessivo em função da desarmonia orgânica que causa. Um acidente também pode, eventualmente, causar uma depressão. Vícios ou estresse também podem. Mas, como eu disse, o problema é essencialmente espiritual. E quando nós estamos estudando sobre a depressão e percebemos que é uma causa espiritual, o que a doutrina espírita nos orienta e nos mostra? Que, na verdade, queridos amigos, como nós somos espíritos eternos e já vivenciamos inúmeras experiências reencarnatórias, o que acontece? Em função dos nossos equívocos do passado, em função dos nossos erros, que ficam arquivados em nosso corpo perispiritual, em nosso arquétipo perispiritual, essa culpa, essa consciência dos equívocos cometidos, elas voltam, elas se fazem presente, essa consciência se faz presente na vida atual através da culpa. E a culpa começa, então, a minar a criatura, a minar o ânimo da criatura, a minar a vida da criatura, a minar, na verdade, a felicidade que ela pode se proporcionar nessa vida. Porque essa culpa acaba, de alguma forma, consumindo-a e realmente enfermando-a cada vez mais. E a questão toda que se coloca, então, é como lidar com isso? Nós vamos compreender como lidar, como agir, o que nós podemos fazer para sair dessa condição depressiva e encontrarmos a nossa saúde plena que eu digo saúde integral, do corpo,
do espírito, psicológica, em todos os sentidos. Mas antes disso, vamos trabalhar alguns sintomas da depressão, alguns aspectos importantes para que você também possa avaliar se você se encontra nessa condição, se você é um candidato realmente ou não à depressão. Então, vejam, a depressão ela não tem sinais ostensivos, físicos no organismo. É um aspecto mais mental, consciencial da criatura. Por isso que é tão difícil, às vezes, de ser identificada. Até mesmo as pessoas portadoras ou que passam por esse problema, às vezes têm dificuldades de aceitar que, de fato, isso é uma doença. Às vezes chegam a achar que é uma fraqueza de caráter, que alguma outra dificuldade com ela mesma, que não uma doença real e efetiva, tá? Mas, à medida que a humanidade cresce e progride, vamos tendo condições de perceber que as doenças emocionais, de fato, existem, e elas existem, como nós havíamos comentado, atualmente de uma forma muito mais ostensiva, encontra-se muito mais presente na humanidade. Então, dentre os sintomas que acompanham a depressão, nós destacamos aqui uma tristeza profunda, um vazio que acompanha a pessoa, melancolia, o isolamento social. Esse isolamento social, ele pode ser leve, ele pode ser moderado, ou ele pode ser grave. Então, à medida que a depressão começa a se instalar, esse isolamento é mais leve, ou seja, a pessoa consegue realizar as suas atividades, mas ela já não sente o mesmo prazer, a mesma alegria, o mesmo ânimo que ela tinha. Mas ela realiza ainda as suas atividades. Quando esse isolamento já chega num grau que nós chamamos aqui moderado, a pessoa ela já faz um esforço muito grande para realizar as suas atividades, para estar em contato, para trabalhar, para realizar aquilo que ela precisa realizar. Então, a gente percebe aí que a depressão ela já está mais forte, mais caracterizada. E esse isolamento, quando ele é grave, é quando a pessoa realmente não consegue mais interagir, socializar. Quando ela realmente busca um completo isolamento, ficando realmente restrita no seu ambiente, na sua residência, ali presa em si mesma e nos seus pensamentos. Quando, nesse caso, a depressão ela já atinge o grau profundo e grave. Temor. O depressivo tem sempre muito temor das coisas, desânimo, episódios de insônia, pensamentos conflitivos, indiferença afetiva. O depressivo tem dificuldades de expressar seus sentimentos, de amar, de se relacionar afetivamente com as pessoas. E é por isso também que ele vai buscando o isolamento social. Tá? Indiferença, portanto, afetiva, mau humor constante, tá? Picos realmente de humor, e quando a pessoa ela não fica normalmente naquele estado de humor negativo. Tá? E um sintoma também importante que nós vamos comentar mais detalhadamente é a obsessão. Nós sabemos, e a doutrina espírita é muito clara em relação a isso, que toda depressão apresenta um caráter, um aspecto de obsessão, tá? Então, vejam, Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, ela nos traz uma orientação muito importante. E ela nos diz o seguinte, numa mensagem intitulada Pandemia Depressiva. E olhem, vejam bem o que ela nos diz. Ela diz assim, quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia com pensamentos conflitivos, quando experimentes indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passe a caracterizar-te, quando a indisposição para qualquer atividade tornar-se frequente, quando a irritação ou o desejo de isolamento social
comecem a dominar-te, tem cuidado, pois que estais em processo depressivo. Vejam, portanto, então, queridos amigos, o alerta que Joana de Ângeles, a benfeitora, nos traz, nos mostrando aqui exatamente esses sintomas muito característicos da depressão e que nos auxiliam sobremaneira na compreensão, na percepção, na identificação da depressão em nossa vida ou na vida daqueles familiares que nos rodeiam. Porque nós também precisamos estar atentos àqueles que convivem conosco, exatamente para que nós possamos ter condições de avaliar se algum desses corações passa, eventualmente, por um processo depressivo. E um dos sintomas que vem normalmente junto com a depressão, principalmente à medida que ela se agrava, porque ela pode iniciar um processo leve, tudo inicia devagar e vai realmente sendo agravado, é a ideia de morte. A pessoa depressiva, em função de todos esses sintomas, ela busca, ela pensa na morte. E nós colocamos aqui que essa ideia, ela vem na mente do depressivo de várias formas. Às vezes, ela tem o pensamento de realmente buscar o suicídio, no sentido de tirar realmente a sua vida, isso passa pela sua cabeça, e muitos são levados a esse fato. Ou seja, chegam a realmente efetivar o suicídio. Outras vezes, a ideia de morte chega, ou seja, o depressivo quer morrer, mas ele não tem vontade, coragem. Não vou nem dizer coragem, porque o suicídio não é um ato de coragem. Ele, na verdade, ele não se sente em condições de tirar a própria vida, mas ele quer morrer. É como se ele quisesse que Deus o levasse o quanto antes, porque ele não tem mais alegria pela vida. Então, ele, embora não tire a própria vida, ele perde a razão de viver. Ele perde o ânimo, ele perde a alegria, ele perde a disposição para tudo. É como se ele fosse, pouco a pouco, minando a sua própria existência, minando as suas energias, para que ele possa desencarnar o quanto antes. Tá? Então, isso é algo que sempre, ou quase sempre, acompanha o estado depressivo, principalmente quando ele já está de moderado para grave. E nós não podemos esquecer que a depressão, ela é diretamente relacionada, ela está diretamente ligada a um processo de influenciação espiritual. Todos nós, na verdade, somos cotidianamente influenciados pelos espíritos. Nós vivemos rodeados de espíritos. Então, podemos ser influenciados positivamente ou negativamente, segundo a nossa sintonia positiva ou negativa. No caso do depressivo, como ele se encontra envolvido numa sintonia perniciosa, numa vibração negativa, é claro que ele começa a receber uma influência perniciosa cada vez maior, que vai, na verdade, ampliando as suas condições negativas, a sua enfermidade, a sua doença, os seus sintomas. Entrando, portanto, num processo obsessivo. Vejam bem que, importante isso que eu vou dizer agora, a doutrina espírita, ela não identifica que a obsessão é a causa para um processo obsessivo, que a depressão é a causa para um processo obsessivo, ou que a obsessão é a causa para uma depressão. Então, ela não diz que é uma coisa que leva a outra, mas a doutrina espírita diz que quando uma se instala, a outra também. Então, nós não temos como afirmar se a pessoa ela está depressiva, porque ela primeiro sofreu um processo obsessivo, ou se ela sofreu um processo obsessivo e depois ela eventualmente ficou depressiva. Não tem como nós afirmarmos isso, mas nós podemos afirmar que, uma vez instalada a depressão, a obsessão está sempre ali presente. E esse aí é a grande questão que nós precisamos trabalhar e pensar. Por quê? Porque o processo obsessivo, ele começa devagar, ele começa com o que nós chamamos de obsessão simples, que são aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos realmente
que não são felizes, mas que nós estamos ainda plenos da nossa consciência, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. E nós temos condições de rechaçar esses pensamentos, que é o que nós devemos fazer. Só que o depressivo, ele já está numa vibração tão negativa que ele não rechaça. Então, ele absorve esses pensamentos. E aí, quanto mais ele absorve, mais ele permite que aquela obsessão, que é aquela influência perniciosa de um espírito para com ele, se amplie. E aquele espírito que, no primeiro momento, só lhe direcionava pensamentos negativos, começa a ter um domínio maior sobre a criatura, que nós chamamos que é o obsidiado, adentrando num processo de fascinação, quando já é um estágio de obsessão mais grave, onde o obsediado, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de entendimento, de bom senso e racionalidade já fica comprometida, então ele já não consegue mais discernir as coisas com clareza, e se o processo continua se instalando, piorando e se agravando, chega-se na chamada subjugação, onde pode haver o domínio não apenas mental do obsediado, mas também o domínio, a subjugação corporal, onde o próprio obsediado ele já vai perdendo o controle, não apenas sobre a sua mente, mas também sobre o seu próprio corpo físico. Então, percebam que, no que nós chamamos de obsessão simples, ali nós podemos identificar uma pré-depressão. A pessoa ainda não é depressiva, mas ela já está num estágio pré-depressivo, quase que entrando na depressão propriamente dita. Quando nós já identificamos um processo de obsessão por fascinação, a depressão já está instalada, mas ainda não num estágio tão grave, mas já há as características da depressão já estão ali fortemente presentes. E no caso que nós chamamos de subjugação, quando a obsessão ela já é grave, a depressão também já é profunda. Óbvio que, diante dessas situações, o trabalho desobsessivo, o trabalho para retirar a pessoa desse quadro é muito maior, é muito mais difícil. Mas isso não significa que seja impossível. Mas por que é difícil? Porque a criatura ela já está com a sua consciência, com o seu livre-arbítrio, com a sua capacidade de raciocínio bem comprometida. E, nesse caso, é fundamental nós, para buscarmos esse tratamento, aliarmos o tratamento medicamentoso, o tratamento que a medicina humana nos proporciona, junto com o tratamento espiritual. Nós não podemos mais trabalhar apenas um viés, ou espiritual ou físico. É necessário aliar as duas coisas. Por quê? Porque o tratamento físico, o tratamento humano, ele vai trabalhar os efeitos da depressão. Esses sintomas que nós falamos, então ele vai trabalhar nos efeitos. E a doutrina espírita, com o tratamento espiritual, vai trabalhar as causas que nós sabemos que estão relacionadas ao espírito, a enfermidade que o próprio espírito traz. Então, nós temos que atuar nas duas frentes, nas causas, com o tratamento espiritual, e nos efeitos, com o tratamento medicamentoso da medicina humana. Um questionamento que sempre, ou quase sempre, se relaciona com a depressão e que as pessoas perguntam bastante se as pessoas têm depressão pelo fato de serem médiums, se haveria uma relação de causa e efeito entre mediunidade e depressão. E aqui nós afirmamos que não. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a um processo depressivo. Sejamos médiuns ostensivos ou não, tenhamos a mediunidade mais forte, mais caracterizada ou não. O que caracteriza essencialmente, queridos amigos, a depressão é a nossa sintonia imperfeita, é a nossa vibração inferior que faz com que nós sintonizemos com a espiritualidade ainda imperfeita
e sejamos por ela influenciados. E para que essa sintonia e essa influência ela ocorra, isso independe de mediunidade. Todos nós podemos ser e somos influenciados pela espiritualidade. Portanto, depressão, ela não acontece porque a pessoa depressiva tem mediunidade e aí uma mediunidade perturbada, uma mediunidade que não foi trabalhada. Não. Isso decorre da sintonia inferior que ela estabeleceu. Agora, se a pessoa, mesmo depressiva, tem mediunidade, já que todos nós podemos passar, sofrer um processo depressivo, os médiuns também. O que acontece é que, se o médium estiver passando por um processo depressivo, a situação pode ser mais rapidamente agravada. Por quê? Porque como o médium, ele consegue captar mais fortemente o plano espiritual, ele capta de uma forma muito mais forte e ostensiva os fluidos, os pensamentos, as emoções dos espíritos desequilibrados, dos espíritos enfermiços, dos espíritos doentes. Nós sabemos que aqui na Terra pululam espíritos ainda muito imperfeitos. E, obviamente, que os médiuns captam esses espíritos, porque o médium é como uma antena de rádio. Ele capta todas as vibrações, todas as ondas que são emitidas. Só que o médium, quando ele está bem, quando o médium teve a educação da mediunidade, quando o médium sabe lidar com a sua mediunidade, embora ele capte essas ondas, ele não absorve essas ondas deletérias, essas vibrações negativas. Ele neutraliza aquelas que não são boas e ele absorve apenas as que são positivas, porque ele capta todas, as boas e as ruins. Só que o médium, principalmente depressivo, numa situação de depressão, ele não consegue fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai captar essas ondas, porque ele é uma antena de rádio, uma esponja que absorve facilmente aquelas energias, ele não consegue neutralizá-las, e aí ele acaba absorvendo muito mais aquelas energias. Obviamente que ele vai agravar o seu processo depressivo. Mas a depressão, ela não decorre da mediunidade. Apenas o fato dele estar com depressão fez com que a sua mediunidade fosse mal utilizada e isso causasse um acréscimo da doença que já estava instalada nele. Então, não decorreu da mediunidade, ela foi o quê? Agravada em função disso. Perfeito? Vejam bem aqui, outra situação importante que eu preciso colocar para vocês é como se instala o processo depressivo. Vejam bem aqui, todos nós, absolutamente todos nós, temos as nossas fragilidades. Todos nós somos imperfeitos ainda. Logo, temos, uns mais, outros menos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições morais. E são exatamente essas imperfeições morais que são o gatilho, o ponto-chave para que os espíritos que ainda estão distanciados do bem nos influenciem. Eles nos examinam, eles nos orientam, eles nos acompanham, eles conseguem ler os nossos pensamentos. Então, eles sabem quais são as nossas problemáticas, quais são os nossos calcanhares de Aquiles. Então, é claro que eles vão trabalhar exatamente nesses pontos centrais de cada um. Nós formos refletir bem, todos nós temos um desejo central. O que é esse desejo central? É aquela ideia que me governa, é aquela ideia que entra dia, sai dia, está na minha mente. Mesmo que eu não possa colocá-la em prática, mesmo que aquela ideia ela possa servir, faz parte de mim. Eu me alimento com aquela ideia e aquela ideia me alimenta. Seja dia, seja noite, aquela ideia está sempre em meus pensamentos. Isso é o nosso desejo central. Todos nós temos esse desejo central.
Claro que esse desejo central, muitas vezes, não pode ser vivenciado aqui. Por quê? Porque ainda não são adequados. Partem muitas vezes do orgulho, do egoísmo, da busca pelo poder, do sensualismo, da vaidade, do sucesso. Enfim, são ainda sentimentos pouco enobrecidos, mas que estão ali, fazem parte de nós. Nós ainda não somos seres elevados, então ainda temos desejos centrais pouco elevados. Então, esse desejo central, ele é exatamente aquilo que vai ser utilizado pela espiritualidade inferior para me influenciar, para me obsediar. Por isso que nós precisamos nos conhecer, por isso que nós precisamos estar atentos a nós mesmos. Por quê? Porque quando nós identificamos o nosso desejo central, nós sabemos que nós precisamos, em relação a ele, ter muito cuidado. Orar e vigiar constantemente. Por quê? Porque se esse desejo central ainda não é algo digno, ainda não é algo bom perante o mundo e perante as leis de Deus, eu preciso ficar muito cautelosa. Por quê? Porque eu posso cair naquele desejo central. E se eu cair, eu vou sofrer e vou ser infeliz. Virão prantos e ranger de dentes, virá a culpa que já me acompanha, provavelmente, aquele desejo central já foi o motivo da minha queda em vidas passadas, porque o desejo central, ele não surge do nada, ele surge da minha história de vida. Então, muitas vezes, o desejo central no hoje já foi o meu desejo central no ontem, no qual eu caí, no qual eu falhei. E os espíritos que nos acompanham, eles sabem que nós já falhamos naquele mesmo ponto. E eles vão trabalhar em relação a isso na vida atual. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar realmente a todo momento orando, vigiando, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas ações, cuidando das nossas vibrações, para que nós possamos começar a nos libertar e a nos prevenir de um processo obsessivo e de uma depressão. Quando nós estamos aqui trabalhando e pensando no tratamento para a depressão, Joana de Ângeles, ela é muito clara ao nos dizer que a depressão é uma doença do espírito e, como tal, deve-se curar, deve-se libertar, deve-se tratar o espírito. E para que o espírito possa se libertar, meus queridos amigos, de qualquer doença emocional, é através da espiritualização da criatura. É a busca do evangelho, é a vivência dos ensinamentos tão bem vivenciados e exemplificados por Jesus. Enquanto nós não buscarmos o mestre, nós estaremos fadados à doença física, mental e espiritual. Virá a depressão. E da depressão para o suicídio é um passo. Então, precisamos realmente estarmos atentos a isso. Então, nós colocamos aqui algumas sugestões para que nós possamos refletir e buscar a cura para a depressão. Colocamos aqui concentração mental nos ideais do bem. Precisamos focar no bem, na caridade, na vivência do amor. À medida que nós dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, à prática do bem, esse vazio que nos acompanha, pouco a pouco, ele vai cedendo lugar à alegria, ao bem-estar, à paz. Não é da noite para o dia, obviamente. A depressão não se instalou da noite para o dia e não vai sair da nossa existência, da nossa vida, da noite para o dia. É um processo lento, gradual, mas é um processo constante de libertação. Se eu começar a trabalhar a minha mente, tudo está na mente, queridos amigos. Tudo está na mente, porque o problema é do espírito, é da alma. Então, eu preciso trabalhar a minha alma. Então, eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso buscar o bem, me concentrar em coisas boas, em ter pensamentos elevados, para que isso possa, pouco a pouco, acabar com esse vazio existencial que ainda vivencia, que ainda existe na minha vida. Oração. Coloquei aqui a oração, porque a oração é fundamental.
Quem está em processo obsessivo precisa realizar o Evangelho no Lar todos os dias. Evangelho no Lar, uma vez por semana, é o ideal, é o mínimo para o resto das nossas vidas. Mas quando nós estamos fragilizados, adoecidos, com problemas de todos os matizes, uma vez por semana, meus amores, é pouco. É pouco. O Evangelho no Lar é uma transfusão de energias salutares, porque a espiritualidade amiga está no nosso lar todos os dias para nos ajudar, para nos fortalecer. Ora, então, se eu posso contar com aquele reforço todos os dias, eu tenho que fazer isso. É todos os dias eu estou recebendo aquele remédio espiritual que me fortalece, que me anima, que me sustenta o espírito, para que eu possa vencer a mim mesma. Eu estou lutando comigo, não estou lutando com o mundo. Então, o Evangelho no Lar, oração com mais frequência, para que eu possa sintonizar com a espiritualidade amiga, para que através dessa união, dessa espiritualização, eu consiga, pouco a pouco, sentir a influência do bem. Porque até então eu só estava influenciada pelos espíritos obsessores, porque a minha sintonia era com eles. Eu preciso quebrar esse vínculo, preciso quebrar essa sintonia perniciosa que eu mesma estabeleci. Então, eu quero o quê? Sintonizar com a espiritualidade amiga, com os nossos amigos espirituais, nossos familiares, nossos espíritos simpáticos, nosso espírito protetor. É com eles que eu quero sintonizar. Logo, a oração é o mecanismo, é um instrumento que vai me ajudar nesse processo. Colocamos aqui também atividade física. Atividade física é fundamental, sabiam disso? Para que nós possamos, claro, tudo é auxiliar a cura para a depressão. Por quê? Porque à medida que nós transpiramos, nós estamos ali nos livrando daquelas vibrações deletérias, porque nós estamos envolvidos em fluidos negativos, queridos amigos. Nós somos energia. E quando nós transpiramos, nós estamos nos livrando daquelas vibrações, daquela carga pesada de fluidos que nos envolve. E uma coisa muito interessante, espíritos obsessores não gostam de trabalho. Espíritos obsessores não gostam de fazer esforço. Eles estão ali, normalmente, conectados aos obsediados. Mas quando nós vamos fazer uma atividade física, quando nós vamos para uma academia, vamos fazer uma corrida, quando nós vamos limpar uma casa, que nós estamos transpirando, nós estamos trabalhando, movimentando o nosso corpo. O espírito obsessor não gosta disso. E eles se afastam. Então, quando nós criamos o hábito dessa atividade, claro que no início é um esforço para nós. Tudo no início vai ser mais difícil. Mas é necessário perseverar, sabendo que isso é importante para a nossa cura. Nós vamos, pouco a pouco, quebrando a sintonia que nós estabelecemos, e nós vamos nos afastando desses espíritos. Mas, com certeza, eu coloquei aqui como a maior e mais importante, o mais importante remédio, a mais importante orientação para a cura, queridos amigos, é a transformação moral do ser. Quando nós nos reformamos intimamente, quando nós vamos tirando do nosso coração o orgulho e o egoísmo, e vamos praticando o amor, a caridade, a humildade, a fraternidade, o amor ao próximo, não tem como a depressão se manter. Ela vai realmente ceder lugar à alegria e à paz de espírito. Quando nós nos transformamos, nós buscamos Deus. Porque não há como a criatura reformar-se intimamente sem buscar Deus, sem se espiritualizar. Não há como. Uma coisa leva a outra. Então, quando nós verdadeiramente buscamos o autoconhecimento e a reforma íntima, a transformação, nós conseguimos nos libertar da depressão. Eu trago aqui, por fim, para que nós já possamos ir finalizando, a técnica parda. Essa técnica parda, ela foi trazida por Alírio de Cerqueira Filho, no livro Depressão e Obsessão. É uma técnica de autoconhecimento e autodomínio para superar a depressão e a obsessão. E por que significa técnica parda? Porque cada uma dessas letras representa uma técnica. Então, parda começa com P,
Primeira técnica que ele coloca, percepção. Ele diz, eu preciso me perceber, eu preciso perceber as minhas fragilidades, porque se eu não souber, se eu não perceber o que eu tenho ainda de fragilidades, eu não tenho como trabalhá-las. Então, a primeira coisa é buscar o autoconhecimento, a percepção de si mesma, das nossas virtudes, das nossas fragilidades, dos nossos erros, tá? Então, primeira coisa, percepção, análise reflexiva de si mesmo. 2, que ele coloca aceitação, PA. Então, aceitação. Depois que eu percebo e avalio aquilo que eu tenho de bom e de ruim, eu preciso aceitar com humildade aquilo que eu verifiquei que não é bom. Os meus vícios, os meus equívocos, aceitação sem julgamento, compreendendo que nós somos seres imperfeitos e que estamos aqui com essa oportunidade para trabalharmos, para evoluirmos, para crescermos. Não adianta nós já querermos ser perfeitos, nós ainda não somos. Então, aceitação. Terceira, reflexão, do par. Reflexão. Entendi, compreendi o que eu tenho, aceitei, agora vou refletir sobre aquilo. Ponderar, avaliar as atitudes, avaliar em que condições eu estou utilizando de forma inadequada aqueles meus vícios, analisar as situações que eu errei, enfim, refletir sobre a minha vida diante daqueles erros, daquelas percepções que eu obtive. Depois, decisão, do par da decisão. Depois que eu percebo, aceito, reflito, eu decido mudar. Decisão real e sincera de mudança, de fazer diferente. Não basta eu reconhecer meus erros, eu preciso decidir mudar, eu preciso decidir ser uma pessoa diferente, eu preciso decidir que a partir de hoje eu vou buscar a vida espiritual, o Evangelho de Jesus, a minha reforma íntima. Então, decisão. E, por fim, é ação, finalizando o par da ação. Depois que eu decido, eu preciso agir. Ah, ok, decidi que a partir de agora eu vou ser uma pessoa espiritualizada. Ok. E quais são as ações que tu vais fazer para alcançares essa tua decisão? Qual é o teu plano de ação? O que tu vais fazer todos os dias, toda semana, todo mês, para que tu possas realmente alcançar a tua nova meta de vida, a decisão que tu tomaste de ser uma pessoa melhor. Então, precisamos estabelecer um plano de ação. Claro que precisamos iniciar de forma lenta. Eu não vou, da noite para o dia, estabelecer grandes ações se eu ainda estou em processo de tratamento. Começa devagar, mas sempre crescendo, de modo que aquele plano de ação não te seja algo impossível de ser realizado, mas factível dentro do teu momento e das tuas condições. Então, a técnica parda, trazida por Alírio, é muito interessante para que nos traga um rumo, uma orientação, para que nós possamos vencer a depressão. E, por fim, meus queridos amigos, as pessoas que nos acompanham sabem que nós sempre finalizamos as nossas palestras, as nossas reflexões com uma poesia. Nós sempre criamos uma poesia para finalizar a nossa conversa. E a nossa poesia se chama Depressão. E diz assim: depressão, enfermidade da alma, doença do coração. Reflita com calma, entenda a depressão. É tristeza profunda, vazio e melancolia. Insônia infecunda, indiferença fria. Vida de temor, isolamento social. Mau humor, conflito mental. Ideia de morte é pensamento forte. Traz a obsessão, agrava a situação. Tratamento espiritual é preciso, aliado a remédio antidepressivo. A conquista da fé renovadora trará esperança alentadora. Mas a melhor terapia para a cura é a reforma íntima da criatura. Só com Jesus, amor e oração pode o homem vencer a depressão. Muito obrigada. Evelyn,
eu peço... Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu peço desculpa a você e ao público, porque não está aparecendo o chat. Então, as pessoas mandaram aqui para mim pelo Zap as perguntas. Então, Maria de Socorro, ela pergunta se a depressão é uma doença da alma ou tem algo com a carga hereditária. Ela é uma doença essencialmente da alma, ela não tem carga hereditária, tá? Como nós dissemos, existem algumas situações do mundo material, alguma enfermidade que pode levar a um processo obsessivo. Tem determinadas enfermidades que mexem muito com o lado espiritual, com o organismo, com as funções biológicas e mentais do ser, e aquilo pode ocasionar, facilitar um processo depressivo. Tá? Então, tem determinadas doenças que podem levar à depressão, mas a causa principal, como nós falamos, é da alma. E aí, nesse caso, não há um caráter hereditário. As doenças que eventualmente levam à depressão até podem ter um aspecto hereditário, mas se for uma questão essencialmente do espírito em função das suas vivências, das suas dificuldades de vidas passadas, aí não há caráter hereditário. Pronto. Aí, Francineire, ela também pergunta, e quando a pessoa não era depressiva e cometeu suicídio? Aí, nesse caso, nós sabemos que o suicídio, ele também pode decorrer de várias causas. A depressão é uma delas. Mas, por exemplo, tem pessoas que cometem o suicídio por determinadas situações que acontecem na vida. Uma perda financeira, então as pessoas não conseguem lidar com aquilo e se suicidam. Às vezes, como nós vemos, a perda de um filho, a perda de um ente familiar, e a pessoa acaba cometendo um suicídio porque não consegue lidar com aquela perda. Então, na verdade, a depressão é uma das causas, mas nós sabemos que o suicídio, na verdade, ele existe em função de situações inúmeras. Inclusive, quando nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte da obra, quando nós temos ali o depoimento de vários espíritos, e dentre esses depoimentos, nós temos um capítulo específico para os suicidas, nós vemos ali que a motivação do suicídio, ela é diversa. Não só o caráter depressivo. A depressão é um dos fatores, mas não é o único. Aí tem, Deus é infinitamente bom e misericordioso. Será que a dor é de Deus? Não, a dor não é de Deus. Meus queridos amigos, todos nós, fomos criados para a felicidade e para a perfeição. Deus nos criou para sermos felizes. O que é de Deus é a felicidade. A dor foi uma escolha do homem. Nós, na verdade, em função das nossas escolhas equivocadas, do uso indevido do nosso livre-arbítrio, nós atraímos a dor para nós. Então, Deus permite que nós passemos pela dor, porque Ele sabe que, através dela, ao mesmo tempo, eu expio um erro, mas, ao mesmo tempo, eu me aprimoro, eu aprendo, eu resgato, eu cresço, para que eu possa ser feliz. Ele permite, mas quem origina a dor é a criatura. O que é de Deus é o amor e a felicidade. Pronto, você já respondeu essa que pergunta se a dor tem alguma utilidade na nossa evolução. Com certeza. Meus amores, quando nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, ali nós conseguimos entender perfeitamente o objetivo da dor na nossa vida. E o objetivo é, de forma simples e direta, crescimento espiritual, aprimoramento espiritual. Muitas vezes a dor, o mal é o remédio. Por quê? Porque quando eu não consigo despertar para a espiritualidade, para os verdadeiros valores da vida, através do amor, eu acabo atraindo para mim a dor, certo? Só que quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Ninguém gosta de sofrer. Então, quando a dor bate à nossa porta, nós nos movimentamos, nós saímos da inércia,
nós buscamos todos os meios possíveis para vencer, sair daquela situação. E é nesse momento que a criatura reflete, a criatura aprende, a criatura repensa os seus valores e ela percebe que muitas vezes ela está naquela condição porque ela agiu de forma equivocada, porque ela fez escolhas infelizes. E se ela tivesse pensado de outra forma, vibrado de outra forma, agido de outra forma, ela seria mais feliz. E nesse momento ela aprende, nesse momento ela cresce, nesse momento ela desperta e ela se modifica. Portanto, a dor, ela tem esse aspecto, esse caráter de nos proporcionar o aprendizado. Quando nós não aprendemos através dos exemplos, dos livros, dos exemplos que nós temos aí no dia a dia com os nossos pais, nós vamos aprender pela dor, mas nós vamos aprender de qualquer maneira. E a gente sabendo que essa dor é para a nossa evolução, a gente deve cruzar os braços. O que é que a gente deve fazer? De jeito nenhum. Isso é outra coisa que as pessoas também se confundem. Porque algumas pessoas dizem assim, Evelyn, se a dor ela é necessária para o meu aprendizado, e tem lá no Evangelho ainda dizendo no item da paciência, que a dor é uma bênção que Deus concede a seus eleitos. Então eu tenho que ficar aguentando e vivenciando com aquela dor porque eu preciso, porque aquela dor vai me orientar, vai me fazer crescer? Não. É muito diferente nós sermos resignados e sermos, na verdade, silentes no tocante à dor. Vejam bem, a dor chega à minha vida, ok. O que eu tenho que fazer? Trabalhar para sair da dor. Por quê? Porque eu preciso trabalhar o meu pensamento, o meu intelecto. A dor faz com que eu trabalhe o meu pensamento, o meu intelecto. Lei do trabalho. A lei do trabalho faz com que eu me movimente, busque sair daquela situação e eu cresço. Então, a dor me ajuda a trabalhar, lei do trabalho, que me ajuda a crescer, lei do progresso. Então, é claro que eu preciso pensar e refletir e dos melhores meios que eu tenho à minha disposição para sair da dor. Acontece que não é porque eu estou buscando sair da dor que eu vou blasfemar, que eu vou me sentir vitimada, que eu vou me sentir irresignada diante daquela situação. Não. O saber lidar com a dor, o bem sofrer é eu ser resignada. Mas o resignada não é cruzar os braços. O resignada é, Senhor, eu sei que se essa dor chegou na minha vida, não foi à toa, porque Tu és Pai de amor e de misericórdia. Algo eu preciso aprender. Me ajuda, mestre querido, a compreender o que eu preciso aprender, para que eu possa realmente sair dessa dor e não mais precisar vivenciá-la novamente, porque o aprendizado foi feito, porque a dor é só para aprender. Quando eu aprendo, eu não sofro mais. Então, é ter resignação no sentido de reconhecer que Deus é misericordioso, que aquilo ali me traz um aprendizado e buscar aprender. Isso é ser resignado, mas não cruzar os braços. Agora, quando eu blasfemo, me sinto vitimada, acho que Deus olha para todo mundo menos para mim, eu estou sendo irresignada diante da dor. E vejam o que eu vou dizer agora. As pessoas acham que basta sofrer para evoluir. Já estou sofrendo muito nessa vida, estou resgatando tudo que eu tenho que resgatar. Depende. Como tu sofres? Se tu sofres resignada, de forma resignada, como eu expliquei, tu estás crescendo e estás realmente resgatando. Mas quem sofre de forma irresignada perde toda a oportunidade que tinha para aprender. Não cresce nada. E vai ter que passar por tudo novamente, vai ter que começar do zero. Então, toda aquela dor que a pessoa viveu não serviu para nada, porque ela não evoluiu, porque só evolui se bem sofrer. Então, quem estiver diante dos seus sofrimentos, agindo com irresignação e se sentindo vítima da justiça divina, está sofrendo em vão, à toa. Então, vamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que nós possamos realmente aproveitar o sofrimento, já que ele vai bater a nossa a porta, de forma positiva.
Maria Tereza, ela pergunta, acho que isso aí você terminou de explicar. Ela pergunta se posso escolher não sofrer ou preciso disso para a minha evolução. Posso escolher não sofrer? Posso escolher não sofrer, porque vejam, nós precisamos passar por provas? Precisamos. Mas eu posso passar por uma prova sem sofrimento. Vejam, as provas são necessárias, tá? Vejam que eu estou falando em provas, não estou falando em expiação. Expiação é quando nós passamos uma dificuldade que tem uma relação direta com algo que eu errei no passado. Eu estou, de uma forma direta, resgatando um erro do passado. Isso é expiação. Prova, não. Todos nós precisamos passar por provas. Mesmo as pessoas que sempre fazem as boas escolhas, precisam passar por provas aqui para evoluírem, para crescerem, para acelerarem o seu processo evolutivo. Então, as provas fazem parte da nossa caminhada evolutiva, tá? Então, as provas são algumas situações desafiadoras. Mas não é porque eu passo por uma situação desafiadora que eu preciso sofrer. Tem pessoas que passam por um problema, mas têm serenidade, equilíbrio, têm fé, acalmam o coração, buscam o amparo da espiritualidade para que as boas inspirações lhe cheguem e a resolução do problema, das dificuldades, das provas sejam encontradas sem que a pessoa tenha sofrido, porque o sofrimento não é o fato da dor chegar. O sofrimento é como eu lido com a dor, é como eu reajo diante daquela prova. E a minha reação pode ser uma reação saudável, sem sofrimento, ou pode ser com sofrimento e desespero. Certo? Certo. Aí nós já estamos quase encerrando aí, mas vou perguntar essa última aqui. Como o Espiritismo, através de seus postulados e princípios, pode ajudar uma pessoa que não mais encontra sentido em sua própria vida? A pessoa que não encontra sentido na vida, ela precisa conhecer Jesus. E isso a doutrina espírita faz com maestria. Qualquer pessoa que conheça Jesus encontra sentido para a vida. E eu finalizo exatamente dizendo, meus queridos amigos, Jesus é a melhor profilaxia contra o suicídio, as drogas, o aborto, o desespero, a falta de estímulo para a vida. Jesus é a melhor profilaxia. Então, é desta forma que a doutrina espírita ajuda qualquer pessoa que esteja doente, do físico ou do espírito. Então, o Lade Carla agradece a sua brilhante participação. Nós pedimos desculpa porque o chat não apareceu aí com as perguntas, né? Repito. E para brilhantar mais nossa live, eu pergunto se você pode fazer nossa prece final. Com certeza. Então, vamos lá. Mestre querido, Pai de amor e de infinita bondade, Tu que és Pai de todos aqueles que sofrem, dos que choram, dos que se encontram depressivos, adoecidos do corpo, da alma, Tu que és o médico de todos nós, te pedimos, Mestre, que nos envolva neste momento. Que o teu amor, que a tua misericórdia, possa nesse momento, Pai, ser sentida por cada um de nós. E que sintamos que os teus eflúvios de amor são derramados sobre nós. E toda dor, todo sofrimento, toda falta de fé, todo desespero, toda desconfiança, possam dar lugar à paz e à serenidade dos nossos corações. Porque Tu estás aqui, Senhor, a nos abraçar. E no toque do Teu abraço, todas as nossas dores e dificuldades se dissipam. E Tu curas o nosso corpo e o nosso espírito, trazendo para a nossa vida alegria e paz. Mestre querido, que jamais deixemos de Te buscar,
que jamais deixemos de ter a certeza, a convicção em nosso coração de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E quem beber da Tua água jamais sentirá sede. Que Tu nos envolva então e ampare, Mestre amado. Que assim seja. Que assim seja. Evelyn, ainda bem que essa plataforma, ela fica gravada, né, no Face, porque aqui no meu, tá bombando o meu WhatsApp aqui, o pessoal não conseguiu entrar. Aconteceu aí alguma coisa, que eu estou iniciando também, né, a segunda live da nossa sequência, e o povo aqui tudo dizendo que não conseguiu entrar, mas vai ficar gravado, e esse seu ensinamento vai chegar a muitas pessoas, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Deus lhe abençoe, que você continue com essa disposição que você tem de divulgar essa doutrina maravilhosa. Eu que agradeço, Ana, muito obrigada. Um grande beijo a todos. Foi uma honra estar aqui no Lar de Carla e com certeza estamos aí sempre à disposição para ajudar de alguma forma. Muito obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau.